Há alguns dias, o rapper Emicida esteve no podcast Podpah e bateu aquele papo de mais de 3 horas lá com o pessoal, mas logo no início, nos primeiros segundos do podcast, eles entraram de cara já no assunto de vegetarianismo. Isso porque eles estavam comentando, antes de começar o podcast, deu a impressão que o Emicida é uma espécie de fazendeiro, porque ele gosta de plantar os seus alimentos. Aí quando começou o programa, eles já começaram assim, mas por que seu apelido é fazendeiro? Por que estão te chamando de fazendeiro? E aí ele explica, eu realmente gosto de plantar minha comida, entrei nessa noia aí, ele fala assim ainda, e tô gostando, tô economizando dinheiro de mercado. E aí um dos apresentadores do Podpah fala assim, mas você é vegetariano, não é? Porque assim, eles têm na cabeça, eu acho que é senso comum isso, que quem planta a própria comida tem uma tendência a ser vegetariano, acho que é isso. Vamos dar uma olhada no trechinho junto aqui, é coisa de 1 minuto, é rapidinho, só que tem muita coisa nesse 1 minuto aqui que dá pra gente tirar de lição e aprender a respeito, vamos lá. Do cultivo, sim. Ainda mais nos últimos tempos, né, mano? Sou da vidinha da horta, eu gosto de plantar minha comida, entrei nessa noia aí e tô nessa prática mas eu economizo mó dinheiro de mercado. Aí, ó. Mas você não é vegetariano? Não. Aliás, é até importante falar isso aqui, que, vocês têm uma audiência da hora, mano. E a rapaziada para de criar essa expectativa aí, tá ligado? O pessoal acha que você é? Nossa, acha demais, tá? Acha demais. E aí eu fico meio, às vezes, constrangido, assim, porque eu fico com vergonha de falar que eu como carne, tá ligado? Porque, mano, os caras vêm numa expectativa e eu respeito, de fato, mano, eu reduzi bastante o consumo de carne, tá ligado? Eu comia carne todo dia, porque na minha cabeça, carne era uma forma de ascensão social, entendeu? Uma vez até o João Gordo falou, do bagulho do veganismo, quando nós foi no Altas Horas. Aí eu falei assim, mano, eu não sou contra, mano. Só que eu quero passar mais um tempinho comendo carne, porque eu passei os anos 90 inteiro comendo ovo, tá ligado? Então, deixa eu aproveitar um pouquinho. Deixa eu comer mais um pouquinho de hambúrguer, tá ligado? Agora que eu conheci o Aguil, tá ligado? Me liga em 5 aninhos, mano. Aí a gente troca essa ideia. Porque eu acho que realmente a gente tem que refletir sobre isso. A gente consome carne. Então você viu aí que ele fica incomodado com as pessoas tendo expectativa de que ele seja vegetariano ou vegano. Porque realmente ele é um ativista de causas sociais, ele fala sobre diversos assuntos. Ele não é apenas um músico, né? Ele é um dos apresentadores lá que bate papo naquele programa Papo de Segunda, também do GNT. Então ali entram vários assuntos e aquela troca de ideia, assim, ele realmente parece ser um forte candidato a defender os animais também. Mas aí entra a questão da ascensão, né? Que ele mesmo falou que ele achava, isso é importante a gente deixar claro aqui, ele achava que comer carne era uma forma de ascensão social, né? Porque quem viveu uma vida mais humilde lá nos anos 90, anos 80, como eu mesmo vivi também, a gente realmente via colocar carne na mesa como uma fartura, algo de ascensão. E muita gente vê isso até hoje. E aí o Emicida, aparentemente, mesmo tendo se livrado dessa noção de que a carne é uma ascensão, né? Porque ele fala, eu pensava que a carne era uma ascensão. Ainda assim, ele brinca até, né, que o João Gordo comentou com ele sobre veganismo, ele falou, não, me dá mais 5 anos aí pra eu comer carne, porque eu passei os anos 90 todos comendo ovo, então eu quero aproveitar mais, quero comer mais hambúrguer. Isso demonstra claramente um pensamento completamente egoísta da parte do Emicida, porque ele tá pensando só nele, ele não tá nem aí se os animais estão morrendo pra ele comer hambúrguer, pra ele comer ovo, que seja. Então é um pensamento egoísta que eu já tive também, então eu não tô aqui apontando pro Emicida e falando, ele é um cara ruim. Não é um cara ruim. Muito pelo contrário, sou fã do Emicida, gosto das coisas que ele fala em todos os assuntos, sobre meio ambiente, sobre política principalmente também. Assisti ao documentário dele na Netflix, minha filha tem um livrinho infantil que ele escreveu, então assim, é um cara que eu admiro. E realmente eu tinha uma expectativa de ver o Emicida falando de uma forma um pouco diferente sobre o veganismo, ele não é contra, como ele disse, mas esse pensamento é de alguém que está bem no início da ideia mesmo. Eu acho que se ele desenvolver isso, ele assistir alguns documentários a respeito, ele vai ver que essa ideia, deixa eu comer um pouco mais de carne. Então, cara, você tem que pensar, na verdade, de onde vem, né? Será que os animais que estão lá têm esse tempo para esperar? E eu disse que eu mesmo já tive esse pensamento, porque, realmente, quando eu vi documentários lá em 2007 a respeito, e aí eu falei, não, eu vou parar de comer carne. Mas aí, por exemplo, teve um exemplo besta, assim, mas acho que ilustra bem. Antes de eu me tornar vegetariano, quando eu tava naquele processo, assim, paro ou não paro, eu fui e comi um salgadinho daquele Pingo Douro, que até hoje é feito com gordura de porco. Então eu tava já sabendo o que acontecia, mas eu comi aquele pacote de salgadinho, eu falei, não, esse aqui vai ser o último, e de fato foi o último que eu comi até hoje, nunca mais comi esse Pingo Douro, e era um dos salgadinhos
que eu mais gostava, assim. Então é só um exemplo. Eu entendo perfeitamente o que passa na cabeça de uma pessoa, né? Ainda mais do Emicida, que provavelmente veio de uma situação pior que a minha nos anos 90. Então ele tá curtindo agora essa ideia de comer o que ele quer e tal, só que assim, a gente precisa realmente pensar da onde vem, né? Se é justo. Então eu espero realmente que o Emicida assista a documentários e se conscientize sobre isso também, porque ele é um cara super desconstruído, digamos assim, está desconstruindo um monte de coisa, fala muita coisa progressista, então a gente quer ver ele progredir também neste assunto dos animais. Vamos pegar só os últimos segundos agora e eu volto para comentar. Carne muito mais do que a gente poderia precisar, tá ligado? Então, acho que é uma reflexão bacana, mas não sou não, mano. Não sou não, eu como um churrasco, eu sou churrasqueiro. Ah, mas churrasco é bom demais. E aí eles começam a falar sobre churrasco e tal. Então ele fala assim, não sou vegetariano não, e eu sou churrasqueiro dos bons. Mas um pouquinho antes disso ele falou assim, a gente consome carne muito mais do que a gente poderia precisar. Ele meio que dá, ele se corrige assim, ele ia falar assim, muito mais do que a gente precisa. Mas quando ele fala muito mais do que a gente poderia precisar, ele tá dando ali a letra de que ele sabe que não é necessário, entende? Então ele vai falando, ele dá um micro pause e aí ele fala muito mais do que a gente poderia precisar. Porque eu acho que realmente a gente tem que refletir sobre isso. A gente consome carne muito mais do que a gente poderia precisar, tá ligado? Então assim, o Emicida sabe que é desnecessário, se ele já sabe. Eu acho que falta ele enxergar realmente a questão animal, principalmente, e do meio ambiente também, que ele sempre fala de meio ambiente. Se ele começar a estudar mais a respeito, eu tenho certeza que não vai demorar esses 5 anos que ele falou e tal, porque o prazer do paladar é muito importante, né? A comida é algo social que une as pessoas, que move as pessoas, mas eu acho que um cara que nem o Emicida, ele realmente não poderia deixar o paladar falar mais alto do que a compaixão aos animais. E é isso, fico na torcida aqui, aumentando a expectativa para que o Emicida seja vegano. Mas, assim, um crédito a gente tem que dar aqui, ele tá sendo muito claro. Não, eu não sou vegetariano. Pior se ele falasse assim, não, eu sou vegetariano, tô sendo vegetariano e como churrasco. Tem pessoas que estão nessa fase também, mas ele tá sendo muito coerente. Ele tá dizendo, não, eu não sou vegetariano, né? Nem cria expectativa. Pode ser que daqui a um mês ele chegue e fale, não, virei vegano. Beleza. Tá sendo muito coerente nesse posicionamento dele. Então esse crédito a gente tem que dar, mas fico na torcida aqui, na expectativa realmente de que ele se torne vegano. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal também. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.